Vamos aguardar aqui. Já está. Já está online já, vamos só confirmar, quem puder olhar. Estou fazendo os testes aqui também. Para mim, que já está online já e já está com 7 pessoas. Vou mutar aqui por enquanto. Aqui. Tá. Nós já temos 30 pessoas aí online. Vamos aguardar mais um tempinho para entrar mais algumas pessoas, esperar 5 minutos, que aí a gente dá início. Pessoal que já estiver online aí no Facebook, por favor, me confirmem aí em algum comentário se o som está chegando certinho, está tudo ok, se estão tendo alguma dificuldade de ouvir. Tá ok, já me sinalizaram aqui que o som está chegando perfeitamente. Estamos com 84 pessoas online. Esperar mais 2 minutinhos aí e a gente inicia. Aproveitando enquanto isso, solicitar aqueles que ainda não acompanham aí a página da Abramult, que curtam a nossa página aí, acompanhem, que a gente sempre está soltando novidades aí, assim também como acompanhar a página da rede Telesul, da Internet Sul, que são associações nossas parceiras aí, que a gente sempre está trabalhando em prol dos ISPs pelo Brasil. Bem, o pessoal já deve ter uma quantidade boa aí, né, Johnny? Só para a gente não manter mudo aí o pessoal, parece que o Ivonei e o Dr. Paulo parece que caiu, não sei, ou eles estão mudo. Desabilitar a câmera somente. Desabilitar a câmera, né? Isso. É ótimo. Eu estou aqui. Primeiramente, agradecer aí a todos que já estão participantes, divulguem aí o máximo possível para que a gente esclareça dúvidas, que a gente consegue levar a informação a todos os provedores aí do Brasil e que a gente tem boas notícias, tem muitas conquistas aí que o secretário Vitor Menezes, que é secretário de Telecomunicações do MCTIC,
né, da equipe ali do nosso excelentíssimo ministro Marcos Pontes. Então, Johnny, quantos você acha que a gente já deve começar? Para a gente já deu 5 minutos ali de gordura. Eu acho que já podemos começar Gonçalo, já. está gravando, não está? No próprio Facebook já fica gravado. Fica gravado, né? Ótimo. Sim. É... Tá, então vamos... Quer conduzir aí, John? Vamos lá. Pessoal, então, inicialmente, bom dia a todos, agradecer aí o retorno e a presença de todos aí online. Para nós é uma satisfação muito grande poder tanto estar trabalhando em prol dos ISPs, como também estar fazendo parte do grupo de crise do MCT, né? Quando eu digo nós da Abramult, da Rede Telesul e da Internet Sul. Vamos apresentar agora as pessoas que estão aí fazendo parte dessa conferência, né? Primeiramente, Rosauro Bareta, que é presidente da Rede Telesul, Robson Lima, presidente da Abramult, Ivonei Lopes, presidente da Internet Sul, Paulo Vitor, do escritório Silva Vitor Faria Ribeiro Advogados, e o Vitor Menezes, que é secretário de comunicação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. Nós vamos dar início, o Robson vai fazer uma breve introdução para a gente aí acerca dos assuntos que nós iremos tratar, para em seguida a gente passar a palavra para o Vitor Menezes. Pois não, Robson? Bom dia a todos, obrigado pela participação, obrigado aí, né, eu falei já com o Vitor Menezes, obrigado por ceder esse tempo, que a gente sabe que o MCTIC, Ministério da Saúde, todos os ministérios ali estão trabalhando ali, focando cada vez mais para poder auxiliar no combate a esse vírus, né, o Covid-19, e as ações aí no comitê de crise que a gente tem participado têm sido de grande responsabilidade ali para todos nós. Então, assim, eu conto com o apoio de todos, continuando essa mesma luta. Eu quero aproveitar mais para dar a palavra para os colegas e principalmente para o Vitor Menezes, que eu acho que é a pessoa essencial aqui para poder esclarecer algumas dúvidas, porque no grupo do Telegram muita gente está me perguntando, por causa da reunião de comitê de crise, que não somente as associações presentes aqui, mas tem também a Brint, a Priam, a PINS, tem a Pro Bahia, tem vários líderes, né, que estão participando ali junto para lutar por essa causa aí. Então, foi uma união de todas as associações. A gente não conseguiu colocar todo mundo para participar, porque senão ia ficar extenso demais aqui, mas eu gostaria de direcionar o seguinte, Vitor Menezes, a gente está acompanhando as ações, nós estamos reportando tudo que está acontecendo, mas o Ministério, o MCTIC, tomou algumas providências junto com a Anatel, que foram primordiais ali para ajudar os provedores. Principalmente o decreto, algumas modificações no decreto, que manteram telecomunicações como essencial, né? E isso para nós, provedores, foi muito importante, não só para nós, mas também para as operadoras, porque precisamos manter, né, a internet funcionando, precisamos manter a continuidade dos nossos serviços, e esse decreto foi muito importante. E o outro ponto, também gostaria que você comentasse, sobre a questão também das UBSs, né, fazer mais um chamado aí dos provedores que ajudaram muito, e comentasse aí, cara, o sucesso que foi isso aí, a união dos provedores, a satisfação, porque eu vi a felicidade em você ontem, em a classe ISP ter ajudado o Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu queria que ouvissem da sua própria boca essa felicidade, essa satisfação. Outro detalhe que também eu queria que você comentasse é sobre a questão que o Ministério, o MCTIC, com o Ministério da Saúde, está trabalhando para poder adicionar a classe de telecomunicações para que recebemos também a vacina, se for possível, né, para que a gente mantenha os nossos soldados, né, vamos chamar assim, nossos colaboradores protegidos, para evitar um falso positivo do Covid-19. Porque aí, se a gente
ficar doente, a gente sabe que esse soldado nós vamos ter que recolher ele, colocar ele em quarentena, para que a gente consiga manter o equilíbrio ali. E sobre o documento que o MCTIC também postou no seu site, sobre essa essencialidade e talvez a possibilidade de um documento com a logo oficial, porque nós estamos tendo problemas. Um colega postou no grupo de liderança, que é importante reforçar, o CEPAIM, que faz parte da Abrint, ele falou uma coisa muito importante, secretário. Precisamos manter algumas lojas abertas para fluxo de equipe, de saída, de equipe técnica e, às vezes, de atendimento a algum cliente em cidades menores, mas, porém, respeitando as regras de higienização e tudo. Então, se o senhor tiver conseguido guardar isso tudo aí, eu gostaria que o senhor citasse e falasse mais coisas ali que o senhor acha ali que é pertinente para os provedores. Obrigado novamente, Vitor. Está à disposição aí para você. Bem, bom dia a todos. Bom dia, Robson. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui contribuindo com vocês, podendo falar, né, sobre as nossas ações. Meus caros, inicialmente eu queria alinhar o que é que a gente está fazendo aqui em razão dessa crise, depois falar sobre as nossas ações aí em favor do setor. Então, primeira coisa, assim que aconteceu essa crise, nós criamos uma rede chamada Rede Conectada, em que essa rede tem por intenção, primeira coisa, acompanhar as medidas do setor, de maneira que a gente possa tomar ações sinérgicas, né? Porque hoje a gente vê muitas vezes o sindicato das grandes operadoras fazendo uma coisa, o satélite fazendo outra, provedores fazendo outra, a Anatel fazendo outra, de repente vem o IDEC faz outra coisa, o Ministério da Justiça embola, mais o meio de campo faz outra coisa, enfim. E isso a gente percebeu que não era eficiente, então por isso nós resolvemos criar uma rede, né, que chamamos Rede Conectada MCTIC, por portaria do ministro, em que o próprio ministro exerce a coordenação, com o apoio, obviamente, aqui desta secretaria, para que nós possamos trabalhar de maneira sinérgica, né? E isso significa, em primeiro lugar, ouvir o setor. Significa que nós estamos lá, primeiro, para resguardar o setor, manter o setor funcionando, porque nesse momento de crise, o setor de comunicações é essencial. Então, uma das primeiras recomendações e pedidos que nos foi feito lá foi no que diz respeito ao trânsito logístico das empresas de telecomunicações, grandes e pequenas, desses dias. Tendo em vista que há muitas cidades em que os prefeitos estão fazendo aí um fechamento da cidade, impedindo o fluxo de veículos, entrada e saída aí de pessoas para poder fazer manutenção. E nós emitimos ali, solicitamos à Casa Civil que no decreto que estabeleceu atividades essenciais, telecomunicações e internet fosse inserido ali. Com isso, nós conseguimos que telecomunicações ficasse envolvido nesse conjunto de atividades, de maneira a permitir que vocês continuem trabalhando. Nós estamos trabalhando agora, acabei de falar com a nossa comunicação, para emitir um comunicado no site acerca disso, para que vocês possam utilizar. A assessora de comunicação me falou que só não fez ontem porque o QR Code não ficou pronto. A gente quer um QR Code de maneira que a pessoa possa acessar diretamente o site do Ministério, caso ele tenha dúvida acerca daquele papel, né? Então, isso ela me disse que ficava pronto hoje. Fora isso, o ministro deve gravar um vídeo sobre isso, tá? O ministro deve gravar um vídeo sobre isso. Então, a gente deve estar aí colocando isso para vocês ainda hoje, se tudo correr bem. Tá? Só que isso, nós acabamos tendo um problema com relação a isso, mas a gente já está contornando aqui, é que muitos falaram o seguinte: ora, se o serviço é essencial, então não pode haver corte, caso as pessoas não consigam realizar o pagamento. E isso foi, até no nosso ponto de vista, uma postura talvez um pouco oportunista, com a qual nós não concordamos de maneira alguma, porque o serviço de telecomunicações ele é diferente do serviço de energia elétrica, ele é diferente do serviço de água, né? Não que ele não seja essencial, porque há muitos países hoje em que o serviço de telecomunicações está na Constituição como um direito fundamental dos cidadãos, né?
mas no Brasil a gente tem uma configuração um pouco diferente. E isso, o fato de termos colocado esse serviço como essencial é mais para permitir o funcionamento das empresas. Nada tem a ver com as questões de inadimplência. Isso permanece a regra que já existe hoje. A Anatel tem um regulamento lá do consumidor que trata que já aborda esse assunto. Então, nós em nenhum momento pretendemos mudar essa regra, tá? Só para vocês saberem, existe já pedidos de várias associações, do IDEC, do Ministério Público Federal, da OAB, para que a Anatel, o governo de um modo geral, mude a regra, permitindo determinando que, caso haja inadimplência, os serviços não sejam cortados. Eu quero dizer algo para vocês aqui de primeira mão. Nós não concordamos e nós não vamos apoiar esse posicionamento. Né? Nós já sabemos da boa vontade que o setor tem tido com os clientes, né? Sabemos que é um momento de necessidade, todo mundo está em casa, né? E aqui eu não estou falando só das pessoas que assistem Netflix, eu estou falando das pessoas que acessam os meios de comunicação, que se informam, né? E nós entendemos que não é o momento de mudar a regra do jogo agora, e isso eu já estou internalizando aqui. Nós devemos ter alguma manifestação formal sobre isso em breve, né? Talvez uma fala do ministro, porque na verdade a gente não precisa publicar nada, porque a regra já existe dizendo que, traçando as regras sobre inadimplência, né? E a gente deve manifestar formalmente sobre isso, no sentido de dizer, olha, permanece tudo como está, porque a gente sabe que a questão da inadimplência, ela pode levar uma empresa, principalmente as empresas de menor porte, a uma falência, né? Eu vi um estudo nos Estados Unidos agora, em que as pequenas empresas nos Estados Unidos, que é um país mais rico do que o nosso, suportam 23 dias de crise. Uma empresa americana pequena, ela suporta 23 dias de crise, né? Então, se a gente for fazer uma proporção dessa no Brasil, a gente pode imaginar a magnitude do que é essa crise para o nosso país, principalmente se nós impusermos regras acerca de inadimplência. Então, a situação é um pouco delicada e nós não vamos concordar com essa ideia de impor uma inadimplência forçada sem corte de serviços ao setor, né? Não é para que não corte o serviço, é para que as pessoas continuem pagando, para que os empregos permaneçam, para que as empresas permaneçam como estão, tá certo? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto é sobre as unidades de saúde. E, meus amigos, esse é um ponto que me dá muito orgulho, né? A gente tem trabalhado aqui muito, né? Estamos aqui na torre, quase que 24 horas ligados aqui. Eu mesmo sou do comitê de risco, então o meu celular ele é 24 horas, a gente tem que ficar ligado. A gente tem pessoas que ficam na presidência lá durante 12 horas e temos uma pessoa de plantão durante as outras 12 horas, né? E eu estou envolvido nisso, então realmente tem sido um trabalho muito grande, mas óbvio que a gente está tentando fazer o bem para as pessoas e o bem para o nosso país, que no nosso caso aqui significa manter as pessoas informadas e manter as empresas abertas, né? Isso é a nossa prioridade. E esse ponto, então, o ministro da Saúde, em reunião conosco aqui, nos pediu ajuda no sentido de falar, olha, todas as minhas soluções para essa crise, elas passam de alguma maneira por tecnologia, informação e comunicação. Então, a gente tem desde robôs com inteligência artificial que vão começar a ligar para a casa das pessoas. Daqui a gente espera que essas tecnologias sejam colocadas já nos próximos dias aí. Você talvez receba uma ligação, essa plataforma deve realizar 100 milhões de ligações, vai ligar para as pessoas e vai fazer uma busca ativa por pessoas que estejam necessitando de atendimento médico. Então, por exemplo, ela vai ligar para você e vai perguntar se você teve febre, se você teve contato com alguém que esteve doente, né? E aí vai dar os encaminhamentos. Muitas vezes ela vai passar para um atendimento presencial ou vai recomendar você para uma unidade de saúde perto da sua casa, de maneira que nós possamos conter essa crise e manter o nosso sistema de saúde funcionando. Mas existem outras tecnologias como mapas de calor, né, que estão sendo também desenvolvidos, onde vai identificar onde estão as pessoas, onde é que elas estão aglomeradas.
exatamente para a gente combater. Tudo isso depende de internet, de dados, né? E uma das coisas que o ministro pediu foi: eu preciso conectar as unidades de saúde no Brasil. É fundamental que os médicos consigam fazer telemedicina, que as unidades consigam enviar dados, que nós possamos ter uma estrutura de conectividade robusta para esse momento. E, além de tudo, ele falou algo que, para mim, também tem sido como um princípio, que é: nós temos que resolver o problema hoje, mas nós temos que pensar também no legado que essa crise vai deixar. Então, a gente quer não só resolver agora o problema da conectividade das unidades de saúde, mas nós também queremos deixar todas as unidades conectadas aí pelos próximos anos. Então, com vistas disso, o Ministério da Saúde nos mandou uma lista onde tem todas as unidades de saúde no Brasil, são em torno de 46 mil unidades, e nós identificamos lá da ordem de 16 mil unidades que não estão conectadas. E óbvio que essa lista, como é muita, pode ter um erro ou outro, mas nós pegamos essa lista, criamos uma planilha no Google Docs com o apoio de vocês aí, da Abramult, nos ajudou bastante, o Robson, a aprimorar essa planilha e a divulgar, né? E nós colocamos essa planilha para que os provedores preenchessem ali a intenção de conectar inicialmente voluntariamente, e isso é muito bom, porque nós não temos como fazer uma contratação de 5, 10 dias, não tem como, porque a contratação vai ter que ser feita pela administração central. Então, imagina, nós aqui temos que fazer a contratação de 16 mil provedores, 16 mil contratos. A gente não vai conseguir fazer, é simples como isso, não tem como fazer essa contratação. Então, nós estamos chamando para uma contratação inicialmente voluntária, né, até chamando aí um pouco do patriotismo e da sensibilidade de vocês nesse momento tão difícil. Mas depois, a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, que acho que vocês aí muitos devem conhecer, ela vai fazer uma contratação com critérios, né, aberta para todo mundo saber como é que vai ser, dessas unidades, para que elas possam permanecer funcionando. E a ideia é que quem se voluntariou tenha preferência nessa contratação. Nós estamos estudando aqui a melhor maneira de fazer isso, de maneira que não adianta a gente fazer algo e daqui a 6 meses vem o tribunal e manda a gente desfazer tudo. A gente precisa fazer de uma maneira juridicamente sustentável. Então, a ideia é criar um procedimento, uma chamada pública, em que se dê preferência para quem já iniciou a instalação voluntária. Óbvio que isso vai estar atrelado a todos os outros requisitos de contratação, CNPJ, licença, estrutura, qualidade, enfim, tudo isso vai ser levado em consideração no momento da contratação. Então, nós já temos aí quase 13 mil unidades de saúde com intenção de serem conectadas. Isso, para mim, é excepcional. A gente foi dormir feliz ontem com esse dado, porque isso mostrou uma reação muito rápida, né, de vocês. Eu sei que também tem a Oi, está lá, tem outros grandes aí também que estão ajudando, mas ficamos felizes com a reação do setor, ou seja, em menos de 48 horas, a gente já tem aí 80% da nossa meta alcançada, né? Que é fazer essa identificação. Isso é muito bom, eu quero agradecer a vocês de coração e como brasileiro e como gestor público que estamos aqui no meio dessa crise, né? Então, muito obrigado, de verdade, vocês vão prestar um serviço de muita honra para o Brasil. Ah, Vitor, talvez a minha unidade de saúde não tenha nenhum doente sendo atendido. Não tem problema, meu amigo. Amanhã essa unidade vai estar conectada e isso vai resolver outros problemas mais para frente. Tá? Então, eu agradeço mais uma vez a vocês por isso. Tá? Isso realmente é muito bom. E qual é a nossa ideia? Então, a gente vai lançar um período de prestação de serviço voluntária, que é o tempo da RNP se organizar para fazer a contratação. Depois nós fazemos essa contratação por um período aqui pela administração central. Nós já temos o dinheiro para fazer isso, ou seja, a gente não vai arriscar, a gente já tem um recurso para fazer essa contratação. E o Ministério da Saúde falou que se precisar de recursos adicionais, eles vão fazer, eles vão enviar também. E, na sequência, aí a gente vai definir, a RNP vai contratar por um período, só nesse período aí, em período inicial, 1 ano, 2, não sei, a gente precisa ver quanto vai ser. E depois, provavelmente, a própria unidade de saúde vai fazer a contratação direta com quem já está lá. Eu acredito que vai ser mais fácil. Tá? Então, só para vocês ficarem sabendo. Um outro ponto que eu quero falar aqui, aí depois eu fico mais uns
5 minutinhos para responder uma pergunta, sobre vacina. A gente está correndo aqui para tentar colocar a prioridade na vacinação para também o setor de telecomunicações. Nós já demandamos isso, né, para o Ministério da Saúde, mas ainda não tivemos um retorno. Eu vou cobrar deles novamente hoje, tá bom? Então, eu acho que eram essas, Robson, as minhas palavras, e Johnny, as minhas palavras iniciais. Eu fico aqui à disposição mais alguns minutos, porque a gente aqui não está tendo horário de almoço nem nada. E com essa história de videoconferência, rapaz, é qualquer hora. Então, tem reunião meio-dia, tem reunião meio-dia e meia e tal, enfim, fica bem corrido para a gente poder atender a todo mundo. Então, eu fico à disposição aqui para responder algumas perguntas aí, se vocês tiverem. Obrigado. Vitor, obrigado. O Johnny vai fazer algumas perguntas para você, que já tem aí dos participantes aí online aí no Facebook, mas um esclarecimento, essa questão que você falou aí das ligações por inteligência artificial é para o projeto do teleconsulta, né, que vai ficar para a posteridade, igual a gente conversou antes de ontem à noite sobre isso, né? Então, isso aí é um legado, igual você até usou esse termo, né? Um legado que cada um dos provedores, cada um das lideranças estão participando, ajudando aí, como patriota ali, para conseguir atingir os objetivos, né? E eu queria só que você respondesse uma pergunta, antes do Johnny perguntar, em relação à questão dos atendimentos, porque eu tenho loja também e fico com essa preocupação. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo básico, né? Eu abri a loja, fiz a proteção da entrada, mantive a mesa distante, atendentes aleatórias e com todo o sistema de segurança e higienização, porque a gente precisa manter aquela loja aberta. E aí o pessoal, na minha região, o pessoal aceitou numa boa, entendeu? Viu que a gente estava seguindo. Porque telecomunicações não precisa parar. Você acha que, nesse caso da loja, ela se enquadra dentro da ativação, dentro do serviço como um todo? Como a Viviane comentou ontem, call center precisa ficar trabalhando, mas, porém, seguindo as regras. Então, para esse tipo de serviço, você também inclui ele como uma essencialidade? Eu entendo que sim, eu entendo que ele é essencial. E o call center, apesar de ter gente que entende que não é, e na verdade a gente até teve dúvida do call center, porque tem call center, por exemplo, call center que vende... Dá um exemplo aqui. Call center que vende panetone. É essencial ele estar aberto agora? Não é. Eu adoro panetone, mas não é hora de manter um call center com 300 pessoas vendendo panetone. Mas como que a gente ia classificar qual que era, qual que não era? Então a gente botou lá todos call center, entendeu? Então call center é. Então, mas é porque no momento aqui não dava para a gente classificar call center de telecom, call center disso. Então ficou call center, mas eu entendo que atendimento em lojas é tido como essencial também. Ô, secretário, então dando continuidade aí, eu vou fazer apenas 3 perguntas que o tempo do senhor está bem escasso e precioso. A primeira pergunta é do Juliano Alves, que nos mandou através da página do Facebook. Ele fala sobre as reclamações devido aos gargalos que estão acontecendo na rede de uma forma geral e de clientes solicitando descontos devido a esse gargalo que está acontecendo na rede inteira. Ele pergunta se existe algum posicionamento do Ministério da Ciência e Tecnologia ou se há alguma manobra ou algum comunicado a ser feito para a população dizendo que essa realidade ela é mundial e não uma realidade localizada dos provedores. Tá. Obrigado pela pergunta. A questão é o seguinte, os gargalos eles podem ocorrer e aí é importante que vocês, através das associações, reportem que gargalos são esses para o comitê que faz a gestão da rede na Anatel, tá? Porque lá é ele que ele faz a gestão da rede como um todo. E já existem medidas sendo tomadas pelo Google, pelo Netflix, pelo Facebook, pelo YouTube, no sentido de diminuir qualidade, de comprimir mais os dados, de maneira a evitar esses gargalos, principalmente dos streamings, que nós sabemos que eles ocupam muita banda, né? Então, existe essa questão lá, sim, e eu acho que vocês devem levar para o grupo
para que identifiquem onde é que está esse gargalo, porque muitas vezes o gargalo é na rede de backbone mesmo, mas o gargalo às vezes é na rede do provedor. Eventualmente, não estou dizendo que é o caso do colega que fez a pergunta, mas às vezes a rede dele tem uma resiliência muito pouca, não suporta um aumento de acréscimo aí no uso pelos seus clientes. Então tem que ver o que é o quê. É óbvio que se a gente está falando aí dos backbones mundiais, dos data centers mundiais, é um fator que vocês devem justificar. Agora, se é uma questão de resiliência própria da rede, aí vocês têm que tentar conversar com os clientes de vocês. Uma das coisas que, juridicamente, aí depois talvez o doutor Paulo Vitor, meu xará, aí pode falar um pouco, é sobre essa questão do caso fortuito e da força maior a justificar a perda na qualidade do serviço. Tem que ver, mas aí tem que justificar bem se é um caso da rede da própria prestadora, do próprio provedor, que não tem uma qualidade muito boa. Por favor, não estou acusando ninguém aqui disso, só estou falando em teoria, ou é um problema estrutural da rede brasileira de backbones e data centers e de cabos subfluviais e de cabos que interconectam os países. Você está havendo uma sobrecarga. O que a gente já identificou no Brasil que os backbones estão tendo uma sobrecarga, mas é uma sobrecarga muito pouca, de 25%. Tá? Então, o que não é suficiente para, vamos dizer assim, engargalar a rede, de um modo geral, falando de backbone. Tá? E a gente acredita que com essas medidas do Netflix, do Facebook e tal, essas medidas elas devem ajudar a reduzir um pouco esse problema. Ronaldo Pimentel também nos enviou a pergunta solicitando informações sobre linhas de financiamento ou incentivo específico para os provedores de internet nesse momento. Só introduzindo a resposta, a gente já vem tratando e o BNDES liberou uma linha de crédito para micro e pequenas empresas e na reunião de ontem, inclusive, nós discutimos ainda e que não temos um posicionamento das taxas, mas como será e as flexibilizações, aliás, as flexibilizações também faltam as taxas, mas existe. Tem alguma novidade em relação a isso? Ainda não. Ontem à noite a gente teve a nossa reunião e eu fiquei de conversar com o nosso colega Ricardo Rivera, que é o diretor desse tipo de produto lá no BNDES, para ver de que maneira, o que é que eles estão fazendo. E se for interessante, a gente pode até convidá-lo para poder participar da nossa reunião aqui da rede e depois ele pode falar com vocês. Tá bom? Então eu vou falar com ele e não tive tempo ainda hoje, mas eu vou falar com eles no BNDES para saber se tem alguma novidade, algum projeto, e aí eu volto a comunicar para todo mundo. Uma última pergunta do pessoal que está online, antes de eu passar para as perguntas dos representantes das associações. O professor Lacier Dias, da Solintel, muito conhecido no nosso meio e respeitado, pergunta o seguinte: como a agência vai se posicionar com relação ao aumento de pacotes por segundo e que não está ligado ao aumento de banda, e sim ao aumento de streaming ao vivo, VoIP, VPNs, que sufocam os equipamentos? Podemos fazer manipulação desses serviços mesmo descumprindo o Marco Civil? Pergunta difícil aí, professor. Do nível dele, né? É a Anatel que tem que responder essa aí. Você fez a pergunta, como é que a Anatel vai fazer? É com eles. Mas a gente, professor, o que é que a gente viu nos outros países, tá? Portugal, por exemplo, soltou um decreto traçando prioridades para a rede. Então, ele colocou lá, prioridade é telemedicina, unidade de segurança, universidades. Ele fez isso através de um decreto presidencial. Isso viola o Marco Civil da internet no Brasil? A meu ver, se o governo estabelecer que em situação de emergência esses serviços são os essenciais, não viola. Mas isso é uma discussão jurídica mais profunda, tá? A nosso ver, inicialmente, não existe isso. Agora, esse assunto está sendo tratado lá no GGRR da Anatel, que é aquele grupo que reporta para a gente, inclusive, todo dia, dizendo como é que está a situação. Então, eu recomendo, professor, bater um papo lá com a Superintendência de Controle de Obrigações. O superintendente é o Gustavo, salvo engano, Gustavo Borges, o nome dele, mas é Gustavo com certeza,
que é o superintendente que trata desse assunto. Então, ele vai poder auxiliá-los melhor nesse momento, tá bom? De última hora surgiu só mais uma pergunta que eu não ia fazer de internauta, mas eu acho de extrema importância, porque vem de encontro ao nosso pedido em relação à não suspensão dos pagamentos. E o Rodrigo Vasques nos pergunta se o Ministério da Ciência e Tecnologia está fazendo algum movimento para que mantenha a rede bancária em funcionamento e as casas lotéricas, que são, geralmente, principalmente as casas lotéricas, os pontos onde os clientes utilizam para pagamento, e algumas já estão fechadas, assim como rede bancária. As casas lotéricas saiu no decreto hoje como prioritárias, como essenciais, então já está resolvido. A rede bancária ainda está tendo atendimento, mas um atendimento diferenciado. Tá? Eles estão migrando muito para as plataformas online e algumas agências estão trabalhando em horários especiais. Por exemplo, salvo engano, o Banco do Brasil é de 10 às 11, atendimento ao público. Né? Então, aí tem que ver, mas o serviço bancário também é essencial. Tá? E ontem à noite, ou foi agora de manhã, eu só vi agora de manhã, mas eu não sei o horário exato do decreto, saiu saiu a questão de colocar os serviços de casa lotérica como essenciais. Deixa eu só pegar aqui o número do decreto que saiu hoje, que aí eu já coloco aqui para vocês. Eu vou mandar como mensagem aqui no grupo, mas é a alteração do decreto 10.292. Eu vou mandar aqui uma mensagem para vocês. Bate-papo. Estou mandando aí o link da imprensa nacional que tem esse decreto que colocou lá as casas lotéricas. Tá bom? Mandando aqui, a gente encaminha para o pessoal. Vamos abrir para as perguntas. Já concluiu? Posso passar para frente? Concluí. Agora eu vou me embora. Dá mais 10 minutinhos aí pro... 5. Vamos 5, que eu já estou atrasado. Na verdade, eu queria finalizar 2. Manda abraço. Rosauro, por favor. Desculpa, gente, é porque a agenda aqui está meio complicada, mas manda lá, abraço. Vamos lá. Vamos deixar o secretário de QI, mas, secretário, eu só queria, aqui em nome, acho que de todos nós, né, agradecer, porque acho que o MCTIC está fazendo um trabalho bem primoroso, ele está acompanhando o que está acontecendo, né, de observar todos esses detalhes da nossa classe. E eu só queria reforçar o que o Johnny, a última pergunta que foi feita sobre a parte bancária. Esse acho que é um item muito importante a ser considerado, porque não vai afetar só o setor de telecom, mas vai afetar o Brasil como um todo, né, onde essa situação financeira vai se alastrando, vai virando um efeito dominó. E o que a gente tem visto? Muitos municípios pequenos pelo Brasil, onde a gente tem pessoas que ainda não têm a cultura de utilizar home banking, aplicativos e tudo mais, os decretos municipais estarem fechando, inclusive, as redes bancárias. Então, talvez esse poderia ser um assunto para uma observação de vocês de como poderia agir. Até eu vi que eu acho que o STF permitiu que os estados e municípios optassem por algumas coisas, não sei exatamente como está, mas acho que esse seria um bom item de atenção, realmente. Ok, acabei de mandar aí no chat os 2 incisos que tratam desse assunto. Um é o inciso 20, que fala sobre serviços de pagamento, crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central, ou seja, os bancos. E o inciso 40, que é unidades lotéricas. Agora os prefeitos têm que cumprir, né? Como saiu hoje, eu espero que eles cumpram. Entendi. Legal, obrigado. Mas já está aí no link, se vocês quiserem mandar no chat também do grupo, do Facebook, para todo mundo ver. Sim. Ivonei? Paulo, quer fazer um comentário aí, os agradecimentos, Paulo? Espera, o Ivonei Olá, vai... Menezes. Eu quero saber aí um pouco do MCTIC, como é que nós estamos trabalhando aí as reservas de FUNST e Funtel em relação aos recursos. A gente pode, nesse momento, utilizar-se de algum recurso desse para nós apoiarmos algum movimento de infraestrutura na internet do Brasil. Ivonei, obrigado, é uma pergunta muito boa. Esse pedido já chegou aqui
para que a gente fizesse uma espécie de diferimento do pagamento, pagar ainda esse ano, mas mais para frente, ou parcelar, ou fazer alguma coisa assim. A gente não analisou ainda, a gente está focado em analisar o do Fistel, tá? Porque vence agora no dia 31 de março. Então, o nosso foco é esse, eu espero poder resolver isso ainda hoje, tá? Para a gente poder traçar uma estratégia com isso. Uma outra coisa que a gente está fazendo paralelamente à crise é tentar aprovar a lei do FUST. Essa lei, sim, vai permitir o uso de recursos do FUST para crédito, para ser... O serviço vai ter 3 modalidades, né? Primeiro, fundo garantidor, recurso não reembolsável, ou seja, fundo perdido, o governo vai patrocinar ações, e recurso reembolsável, ou seja, parcelamento, a gente vai emprestar dinheiro do FUST para que os provedores possam fazer essas medidas, tá ok? Então, é isso. Gente, o ministro está me chamando aqui, eu preciso desligar. Obrigado. Vitor, um Olha, eu abraço, quero muito agradecer mais uma obrigado. vez, deixa eu atender o chefe aqui, senão ele fica bravo. Obrigado, Um Vitor. abraço, muito Obrigado, obrigado. Menezes. Um abraço. Vitor, muito Obrigado. obrigado. Vitor, muito obrigado. Ele agradece o ministro. Fala com ele que ele tem todas as associações e líderes em telecomunicações aqui à disposição dele. Somos os soldados dele aí. E a ideia nossa é conseguir que, por patriotismo e por questões humanas e sociais, a gente consiga ajudar os nossos brasileiros aí. E, assim, para encerramento, eu gostaria que você desse uma mensagem para toda a classe provedora de internet ali, em relação ali à continuidade dos seus trabalhos. Obrigado, bom dia para você aí. Dá um abraço no ministro. Gente, obrigado a todos, conto com vocês, né? Vocês já manifestaram aí uma intenção muito boa de ajudar, isso para a gente foi muito bom, e contem conosco aqui, tragam através das associações de vocês as necessidades, né? As dificuldades que vocês estão tendo, na medida da nossa possibilidade a gente vai endereçar tudo aqui, tá bom? Muito obrigado, parabéns a todos. Um abraço para quem está pela internet aí, tchau, tchau. Grande Obrigado, abraço. Vitor. Abraço. Bom, gente, dando continuidade aí à nossa pauta aí, nós vamos agora conversar com o doutor Paulo, do escritório Silva Vitor Faria Ribeiro Advogados, sobre a situação legal para os provedores nesse momento, as questões trabalhistas, fiscais, contratuais e como que fica a organização de férias que eles liberaram aí a antecipação e quais são os impostos que nesse momento podem ser prorrogados. Bom dia, doutor Paulo. Oi, bom dia a todos. Estão todos me escutando bem? Bom, agradeço primeiramente aí o convite, tá? O convite das associações, Abramult, Rede Telesul e a Internet Sul. Tá? Eu estou aqui está aqui ao meu lado a coordenadora trabalhista aqui da Silva Vitor, tá? Que é a doutora Taline. Bom dia a todos. Que ela vai tratar das questões trabalhistas. Tá? Eu vou fazer um panorama sobre outras questões de consumidor, questões tributárias e questões cíveis. E vou deixar para a doutora Taline responder aí os questionamentos de ordem trabalhista. Tá? Bom, iniciando sobre as questões de consumidor, a gente tem recebido aí muitos questionamentos sobre a continuidade dos serviços, como o Vitor, do MCTIC, colocou, né, já está bastante claro e inequívoco aí que o serviço de telecomunicações é um serviço essencial, tá? E isso foi reforçado pelo decreto, né, pelo decreto 10282 de 2020, que saiu recentemente, e já havia uma previsão, né, do serviço de telecomunicações como essencial numa lei de 1989, que é uma lei, que é a Lei 7783, tá? E eu sempre falo com os meus clientes, se o serviço de telecomunicações era essencial em 1989, é ainda muito mais essencial aí nos anos atuais, tá? Então, como a gente está tratando de um serviço de telecomunicações, além da continuidade do serviço, a gente tem recomendado, e nesse sentido,
é a minha recomendação também nessa live, que os serviços sejam mantidos, a manutenção seja mantida, tá? E também a instalação dos clientes. Tá? Então, se um cliente que contratou é porque ele está precisando de um serviço essencial, ele precisa ter essa instalação efetivada. Agora, como a gente não sabe por quanto tempo, né, isso vai perdurar, tá? A gente não sabe por quanto tempo a pandemia vai perdurar, eu tenho falado com meus clientes para cada um olhar muito, tá, para a sua estrutura. Porque pode ser que, se não já está ocorrendo, pode ser que daqui a 30, 60 dias, se isso perdurar por esse tempo, né, possam começar a faltar alguns insumos de telecomunicações, tá, como um cabo drop, uma CTO, conectores, etc. E também equipamentos essenciais para a instalação de um cliente, como ONU, etc. Então, todos têm que olhar para si, tá? Fazer uma programação de quanto que eu preciso aí, quantas ONUs eu preciso aí de manter o meu estoque para que eu possa manter os serviços, os contratos ativos, tá? E se não há ONU suficiente, obviamente deve-se priorizar a manutenção dos clientes ativos, dos contratos vigentes, tá? Mas se é possível você conciliar tanto a manutenção dos serviços quanto a instalação dos novos clientes, essa é a minha recomendação, porque a gente está tratando de um serviço essencial. Bom, uma outra questão que a gente tem visto muito é a questão da inadimplência, tá? No âmbito de telecomunicações. Já se viu muitas notícias aí de pessoas preocupadas que o governo vai conceder uma moratória em relação à inadimplência dos assinantes. E, bom, o próprio secretário Vitor falou que o Ministério não apoia esse tipo de prática, tá? E, por enquanto, eu sou categórico em falar que não existe nada estabelecendo nenhuma espécie de moratória ou obrigar o provedor, tá, a manter o cliente na sua base, mesmo inadimplente. Então, permanece atualmente em vigor as regras de suspensão e rescisão previstas no regulamento, tá? Que são basicamente os seguintes: você notifica o cliente inadimplente, depois de 15 dias, você pode suspender parcialmente o serviço de internet, tá? O que é a suspensão parcial? É a redução da velocidade de acordo com a taxa de redução prevista em contrato, beleza? Depois de 30 dias de iniciada a suspensão parcial, se o cliente permanecer inadimplente, pode ser feita a suspensão total do serviço, tá? E depois de 30 dias de suspensão total, pode ser feita a rescisão integral do contrato, tá? Então, essas regras de suspensão permanecem idênticas, não há nada ainda estabelecendo nenhuma moratória em relação à inadimplência, tá bom? Bom, sobre o âmbito tributário, pessoal, vamos falar agora rapidamente sobre o âmbito tributário. A única questão que já foi editada pelo governo federal, tá, foi a prorrogação do pagamento do Simples Nacional, dos vencimentos em abril, tá? Dos vencimentos em abril, maio e junho, que foi prorrogado o Simples Nacional para outubro, novembro e dezembro. Lembrando que essa prorrogação foi da parte federal dos tributos incluídos no Simples, tá? Isso significa que, se você é um operador de telecomunicações e recolhe o ICMS sobre a parcela do SCM, essa parcela do ICMS tem que ser recolhida normalmente dentro do prazo originário de vencimento originário, beleza? A mesma questão relativa ao ISS, incidente sobre o serviço de instalação ou outros serviços que o provedor venha prestar e que sejam sujeitos ao ISS também estão sujeitos ao vencimento originário. E aí, cada um tem que verificar dentro da sua localidade, do seu município, se existe alguma norma municipal admitindo essa prorrogação. Tá? Doutor Paulo, só para ficar mais claro, isso a gente não está falando das empresas que estão fora do Simples, a gente está falando das empresas que estão no Simples, só que dentro do Simples tem o ISS e o ICMS, ou eram as empresas que estavam fora do Simples?
é só as empresas do Simples, tá? Só empresas optantes pelo Simples. As empresas que optam pelo lucro real, lucro presumido, tá? Não há até o momento nenhuma moratória ou concessão do governo em relação a vencimento. Não entendi, Tá bom? mas as empresas que estão no Simples, elas pagam lá o DAS, que tem os impostos federais e pode ter o imposto estadual e o ISS dentro do DAS. Então, Isso. o que o doutor falou foi referente a esses impostos dentro do DAS que, em princípio, tem a obrigação de pagamento na data. Sim, exatamente. O ICMS e o ISS dentro do DAS são calculados, né, sob uma alíquota diferenciada para empresas optantes pelo Simples, permanece. A obrigação de Doutor, vencimento... na parte. Pagamento. Na parte, doutor, por favor. Pode falar aí, Domingos, claro. Doutor, nós já tivemos no nosso grupo de crise uma discussão já aqui dentro da Internet Sul, né? Que estamos discutindo a sensibilizar o Estado para fazer a prorrogação também para empresas fora do Simples. Doutor, acha que isso é possível a gente fazer um trabalho em conjunto para que isso seja até um movimento nacional? Obviamente que a discussão é em cada estado, mas, obviamente, se nós tivermos um movimento nacional em função disso, eu acho que teria mais força. Então, até coloco para os colegas aqui que estão unidos, para que a gente crie um documento. Neste caso aqui, falo pelo Rio Grande do Sul, falo pelo nosso estado, ou melhor, a Internet Sul representa a região sul do estado, e chegar a cada governador e colocar a situação de que não tem diferença entre a PPP, neste caso nosso, ou uma empresa que está no lucro simples ou presumido, pela questão de que a realidade é igual, os multiplicadores são iguais. Se eu tenho um funcionário para atender um cliente, numa empresa de provedor de internet com 10 funcionários, atendem 1.000 clientes e assim sucessivamente. Então, a realidade é a mesma de todas, né? Independente do regime. Então, a gente poderia trabalhar numa ação conjunta em função disso? Eu acho que sim, Igor. Eu acredito que esse seria o melhor caminho. Como você mesmo colocou, é uma discussão de estado por estado, tá? Porque cada estado vai regular a eventual moratória do ICMS nesse sentido. Mas eu acho muito importante a gente estabelecer isso, principalmente porque em telecomunicações o ICMS é um dos grandes vilões aí do setor, alíquotas elevadas, etc. Então, a moratória do ICMS não apenas em relação a empresas optantes pelo Simples, mas para empresas fora do Simples é muito importante, tá? Então, resumindo, seria uma das coisas, então, interessantes nós pedimos nesse momento. Sim, o doutor entende que há uma necessidade. Ok, então, peço para o grupo aí que a gente consiga também colocar dentro das pautas, porque nós somos um grupo de trabalho, então, e de crise, eu acho que seria oportuno, então, a gente estender isso, porque aqui no Estado a gente está com esse movimento já. É difícil porque nós estamos falando, se protocolarmos, vai ficar na gaveta. Se nós pedirmos uma visita, que nós vamos tentar, visita ao governo do Estado, também a agenda é difícil presencial, mas a gente tem que achar algum gatilho, alguma forma de que isso realmente aconteça. E quem mais, doutor, além do fisco e do governador, a gente poder sensibilizar nessa causa? MCTIC, Anatel, talvez? Em quem? Tem a parte também dos tributos federais, né, fora do Simples, porque eu estou vendo que o governo está priorizando primeiramente a questão do Simples, porque as empresas que vão ser mais afetadas, obviamente que vai ter afetação a todos, mas as pequenas empresas que têm pouco fluxo de caixa, né, eu acredito que serão ainda mais afetadas, porque isso pode custar a sobrevivência delas. Então, essa medida em relação a empresas do Simples, eu vejo que o governo está pensando muito nisso, em dar um fôlego para aquelas empresas que têm pouco fluxo de caixa, que são empresas menores. Mas se fosse possível conseguir uma dilação de vencimento em relação a empresas fora do Simples também, lucro real, lucro presumido, seria de grande ajuda, tá?
Bom, para a gente poder finalizar aí, um último tópico aí, porque o horário já se estende aí, nós já estamos chegando por volta de 12h e 30. Primeiro agradecer o Paulo Vitor aí pelas explanações aí, sempre muito esclarecedoras. E agora a colocação que eu faço e peço a opinião dos presidentes das associações. O Ministério da Ciência e Tecnologia, dentro dos nossos grupos de trabalho em nossas reuniões, orienta que a gente mantenha os serviços em funcionamento, né, as manutenções, por isso fomos decretados como serviço essencial. Eles recomendam que a gente continue fazendo as manutenções, as instalações, porque isso contribui para que as pessoas permaneçam em casa, trabalhem em casa, logicamente, com todas as condições e cuidados sanitários que a ocasião recomenda. E nós gostaríamos de saber qual que é o posicionamento dos presidentes das associações quanto a essas recomendações, para que a gente repasse aos nossos associados e os demais que estão nos assistindo. Vamos começar pelo Rosauro, por favor. Bom, Johnny, eu acho que, primeiro, as recomendações que a gente tem recebido, né, o Brasil inteiro tem recebido da área da saúde, eu acho que, obviamente, que elas são importantes, até porque senão não seriam recomendadas não só no Brasil, como no mundo. E eu vejo que no Brasil, principalmente por o Brasil ser um país continental, não seja muito grande, nós temos situações que são separadas por estado, por município e tudo mais. E aí eu acho que a gente tem que usar um bom senso de entender o que está acontecendo em cada região, porque nós temos regiões que têm casos confirmados, que têm uma contaminação maior e outras regiões não. Então eu acho que tanto nós quanto toda a população a gente tem que procurar usar esse bom senso junto com os governos estaduais, municipais e federal para acompanhar isso. Por exemplo, eu vejo aqui do Paraná muitas empresas, obviamente que não todas, mas muitas, inclusive, estão deixando de fazer a instalação, tá? Para segurar uns dias, para colaborar com tudo isso, mas outras continuam fazendo o trabalho normal. Eu acho que isso é uma questão muito de estratégia de gestão e olhando também a região do que acontece. Mas nisso eu já queria deixar uma pergunta para o Dr. Paulo, de como ele vê isso, que uma situação que tem acontecido muito aqui no Paraná, eu acho que deve acontecer no Brasil inteiro, obviamente, como é um serviço essencial, a gente tem que continuar trabalhando, continuar fazendo manutenção, mas nós vimos, por exemplo, as concessionárias de energia, né, ou seja, as concessionárias aí que são donas do poste, elas continuam fazendo as manutenções e tudo mais, adaptando as redes. E a gente sabe que essas manutenções, na grande maioria, não são manutenções emergenciais, são manutenções programadas. E aí nós ficamos num certo dilema, que é como tratar, que a gente sabe que a terceirizada, a concessionária, as pessoas precisam trabalhar porque elas precisam viver, né? Mas também os provedores muitas vezes estão fazendo um esforço para diminuir, né, a circulação de pessoas, diminuir essas possibilidades de contaminação, e estão tendo que trabalhar dias e dias e equipes enormes só para fazer os reparos quando a concessionária faz essas manutenções. E até a gente está pensando em notificar a concessionária aqui no Paraná para que eles façam só manutenções emergenciais nesses primeiros dias. Então, acho que esse também é um item que está afetando, até o Dr. Paulo poderia dar uma opinião mais técnica da área jurídica de como ele vê essa situação, porque são dois serviços essenciais, mas eu acho que dentro do serviço essencial a gente tem que ter o bom senso de ver o que é emergencial e o que não é. Bom, eu concordo, Rodolfo, eu concordo exatamente com o seu ponto de vista. Eu acho que é um momento não só das operadoras de telecomunicações, mas das outras empresas que prestam serviços essenciais, tá? De focar realmente em medidas que tenham um caráter emergencial. Então, se for uma eventual substituição de poste ou manutenção de rede que vai impactar numa infraestrutura de telecomunicações, se ela
né, não é emergencial, eu entendo que pode ficar para depois, e a minha orientação jurídica é a gente fazer uma notificação, tá, por parte das associações, explicando o momento em que nós estamos, tá, o momento em que as associações estão e que as empresas estão, e pedindo para que as concessionárias de energia só façam alterações realmente que sejam emergenciais. Eu acho que seria interessante a Abramult fazer uma notificação nesse sentido para a CEMIG, para a CPFL, porque a Abramult tem associados em São Paulo, e para outros estados em que ela tem associados, as outras concessionárias, a Rede Telesul fazer para a Copel, para a concessionária do Mato Grosso, onde ela tem associados, e a Internet Sul também fazer para a RGE no Rio Grande do Sul e para outras concessionárias. Seria interessante a gente já se mobilizar nesse sentido para evitar esse desgaste nesse momento e direcionar a nossa equipe, a equipe de telecomunicações de rua, de campo, apenas para os serviços realmente essenciais, emergenciais nesse sentido. Doutor Paulo, ficou faltando naquela primeira parte os comentários sobre as questões trabalhistas, a CLT e a questão da política de férias aí que foi sugerida pelo governo. Até, Johnny, desculpa te interromper, só queria fazer antes de passar a palavra para a questão trabalhista, meu caro, eu só queria deixar mais duas observações aqui, tá, que ainda estão na minha alçada, que são as questões tributárias e cíveis, tá? Bem rapidamente, só para não tomar tempo de todos. Tá? Tem muitas pessoas me questionando sobre a inadimplência, tá? Se eu consigo deduzir essa inadimplência e não recolher os impostos, os tributos sobre os valores que não recebemos. Tá? Sobre esse ponto, eu queria esclarecer o seguinte. As empresas optantes pelo Simples e pelo lucro presumido, elas podem optar anualmente pelo regime de caixa. Isso significa que elas vão recolher os tributos em cima dos valores efetivamente recebidos. Ok? Então, se a empresa optou pelo regime de caixa, com certeza ela vai conseguir ter um fôlego a mais em relação a essa inadimplência. Agora, a empresa não optou pelo regime de caixa, optou pelo regime de competência. Em relação a empresas optantes pelo Simples, não há nenhuma previsão no regime de competência, você deduzir a inadimplência dos tributos, tá bom? Deduzir da base de cálculo dos tributos. Esse é um ponto importante. Muitas empresas elas fazem até um pouco errado nesse sentido. Por quê? Porque a nota fiscal do serviço de comunicação ela tem que ser emitida dentro do período de prestação do serviço. Então, se você presta um serviço no dia 1º ao dia 30, a nota fiscal tem que ser emitida durante esse período. E o vencimento muito normalmente, no mês seguinte, no dia 10 do mês seguinte. Então, você emite a nota fiscal independentemente de saber se vai receber ou não. A nota fiscal não é sinônimo de quitação, tá? Não é sinônimo de recebimento. Então, a nota fiscal ela é emitida antes do vencimento. Muitas empresas fazem errado. Muitas empresas elas fazem o seguinte, espera receber para emitir nota. Isso está errado. Tá? Já tivemos questionamentos aí em algumas empresas que trabalhamos nesse sentido e já tivemos que fazer defesas nesse sentido. Tá? Então, um ponto a esclarecer emissão de nota atrelada a recebimento não é certo. A nota tem que ser emitida durante o mês de prestação do serviço. Tá? Bom, em relação a outros enquadramentos, em relação ao lucro real, por exemplo, há uma previsão de você conseguir a inadimplência da base de cálculo do lucro real. Tá? Isso é a previsão da Lei 9.430, que tem várias regras que é importante as pessoas lerem, tá? Porque há variações entre se o valor está garantido ou não está garantido, se há discussão judicial ou não há discussão judicial, o valor da operação. Então, é importante saber se a empresa está no lucro real, ela tem sim condições de deduzir a inadimplência da base de cálculo do lucro real, tá? Mas é importante ver claramente as disposições da Lei 9.430 de 96. E o último detalhe, pessoal, agora entrando na questão civil, tá? É a questão dos contratos. Tá? Às vezes o provedor tem um contrato de link, tá?
com uma outra operadora, ou com um contrato de aluguel de um POP ou de uma estação e quer renegociar isso. Bom, aí eu trago exatamente a previsão do Código Civil, que é o artigo 317, que ele consagrou a teoria da imprevisão. Esse artigo ele se encaixa muito bem nesse momento, tá? Que fala que quando há motivos imprevisíveis, tá, você pode solicitar a adequação do valor da prestação. Ele direciona essa adequação para um juiz, ou seja, para que seja em um processo judicial, um juiz pode adequar o valor da prestação para um valor mais justo, considerando aquele motivo, aquele momento imprevisível, tá? Mas nada impede da gente, você procurar cada contratado ou locador do espaço, etc., tentar renegociar com base nesse dispositivo. Se não houver possibilidade de renegociação, tá, existe um outro artigo, que é o artigo 478, que ele fala que quando ele consagra a teoria da onerosidade excessiva. Quando a situação se mostrar muito onerosa, em virtude de acontecimentos extraordinários, imprevisíveis, ou seja, tal como a gente está ocorrendo agora, é possível a resolução do contrato, ou seja, a rescisão do contrato sem ônus. Então, esse é um outro artigo que pode ser usado nesse momento de pandemia, tá bom? Em relação ao lucro presumido, alguma política também específica ou são os mesmos enquadramentos do lucro real? Não, o lucro presumido, se a empresa optou lá em janeiro pelo regime de caixa, ela recolhe os tributos sobre os valores efetivamente recebidos. Se ela optou pelo regime de competência, não há o que fazer, não há previsão de dedução de inadimplência da base de cálculo do lucro presumido, ok? A previsão é só na base de cálculo do lucro real. Em relação à parte trabalhista, para poder encerrar aí, que ficou faltando. Doutor, só um esclarecimento, por favor. Uma dúvida? Doutor, não entendi só do regime, desculpa se eu estou sendo repetitivo, prestei atenção em tudo que o senhor falou e achei interessante a gente colocar. E algumas coisas são novas, com certeza, para os provedores e os gestores, né? E eu acho que é importante a gente colocar isso. O doutor falou no regime, primeiro, no regime pode ser feito nos dois regimes na empresa do Simples e depois quando é juros compostos ou no outro regime. É isso que eu entendi? Dá para ser um optante de fluxo de caixa também pelo regime Simples? É isso que é a minha dúvida. Sim. O regime de caixa, você recolhe tributos acima daquilo do valor recebido. Sendo a empresa optante pelo Simples ou a empresa optante pelo lucro presumido, ela pode optar por recolhimento com base no regime de caixa. Entendido. Já no lucro real, o recolhimento é no regime de competência, ele é obrigatório, não há opção de optar pelo regime de caixa no lucro real, tá bom? Entendido. Obrigado, doutor. Valeu. Bom, eu vou passar a palavra aqui para a doutora Thaline. Tá? Se você quer fazer as perguntas primeiro, John? Não, pode deixar que ela faça as explanações, porque são basicamente essas perguntas aí, sobre a política de férias, com essa antecipação, e as questões trabalhistas no geral. Nesse momento, quais são os procedimentos e as orientações? Eu acho que seria interessante ela passar uma visão sobre essa MP, que depois foi alterada, né, pelo governo, que fez algumas flexibilizações da esfera trabalhista nesse momento de pandemia. Eu vou passar a palavra para ela aqui, tá bom? Perfeito. Bom dia a todos, meus cumprimentos a vocês, agradeço aqui pela oportunidade. E referente às questões trabalhistas, é importante a gente salientar tudo o que foi tratado na medida provisória 927, que foi divulgada no domingo, né? Vamos tratar, então, o primeiro ponto sobre as férias, né? Que já até foi algo questionado por vocês. A MP, ela permitiu que o empregador, ele, por ato unilateral, conceda férias ao empregado, comunicando ele só com 48 horas de antecedência. Então, nesse período de pandemia agora, a empresa ela não mais precisa observar a antecedência dos 30 dias,
né? Foi um ponto bem satisfatório aí. E é importante também que as empresas se atentem que, apesar de ser ato unilateral da empresa e até a medida provisória ela ter permitido nesse momento a concessão de férias, ainda que proporcionais, que a empresa sempre se atenha ao período aquisitivo que o empregado já adquiriu, ainda que proporcionalmente, né? Então, se o empregado ele trabalhou 6 meses, né? Logicamente, tratando aí do período aquisitivo, a empresa ela pode conceder por ato unilateral 15 dias de férias, né? Um outro ponto também trazido referente às férias na medida provisória foi a questão do pagamento. Então, primeiro, a medida provisória ela permitiu que as férias sejam concedidas até o 5º dia útil do mês subsequente à concessão. Então, até orientei muito as empresas nesse final do mês de março agora para conceder férias a partir de abril, porque se você concede férias, por exemplo, na primeira semana de abril, você tem até o 5º dia útil de maio para fazer o pagamento. Então, querendo ou não, vocês ganham um tempo aí para fazer programação de caixa, né? E a MP ela também permitiu que o terço constitucional ele seja quitado até o dia 20 de dezembro, que é a segunda parcela do 13º. Nesse ponto, eu até vou pedir, né, para todo mundo se atentar referente às programações, porque como a MP ela flexibilizou principalmente o pagamento do terço constitucional até dezembro, é bom que as empresas já façam o provisionamento, já façam o agendamento para não correr o risco de não fazer o pagamento em tempo hábil. Referente às férias, são esses os pontos que eu queria tratar aqui, que eu acho que realmente norteou muito as empresas e possibilitou realmente a concessão, né? Porque, em se tratando de pandemia, fica inviável a observância do prazo de 30 dias. Um outro ponto também trazido pela MP foi a questão do teletrabalho, né? O famoso home office aí, que muitas empresas já implementaram. Nesse ponto, é só importante salientar que a MP, ela também permitiu, né, que o empregador, por ato unilateral, altere o regime de trabalho do empregado de presencial para teletrabalho, mas é importante que essa alteração ela seja formalizada em até 30 dias, né? Então, quem aí já encaminhou o empregado para trabalhar de casa e ainda não regularizou isso, é importante que regularize em até 30 dias. E ainda a MP, né, foi bem perspicaz em permitir o teletrabalho para o aprendiz e para o estagiário, né? Nesse ponto também importante chamar a atenção das empresas que, por mais que elas determinem o home office por estagiário e por aprendiz, que elas, né, desenvolvam aí uma plataforma para prestar todo o suporte para eles também. Até ainda, na verdade, no teletrabalho, eu tenho recebido muitos questionamentos referente a pagamento de vale transporte e vale alimentação. Tratando-se de home office, não há que se falar no pagamento de vale transporte, certo? É um benefício concedido especificamente para o empregado se deslocar de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então, a partir do momento que ele prestar as suas atividades em home office, não há que se falar no pagamento de vale transporte. Eu sempre oriento também que isso seja formalizado, tá? Mediante um termo de renúncia, ainda que vinculado nesse estado de pandemia. Referente ao vale alimentação, é importante salientar às empresas que é devido vale alimentação nesse período de home office, porque o vale alimentação, ele se trata de uma parcela inerente à execução da atividade laboral, independente de onde ela seja prestada, seja em casa, seja externo, seja na própria empresa. Então, independentemente se o empregado está prestando as atividades home office, ele faz jus ao vale alimentação, tá? Sim, pode falar. Só uma pausinha, eu sei que a doutora domina o assunto e realmente são dúvidas que vão acontecendo ao longo do período, eu peço um pouquinho desse entendimento. Quando se fala em home office para nós, obviamente é aquele que permanece trabalhando na sua casa. Nós temos um regime também quase que de home office e de necessidade. No caso do instalador, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo da minha empresa em específico, para a gente não generalizar, mas abrir aqui uma discussão. Obviamente, ele está em regime de home office, então ele foi para casa, o instalador ou o ajudante de instalador, porque qual é o critério que a gente utiliza? Abre-se uma ordem de serviço, o instalador é acionado com o veículo da empresa que leva para casa, também tem essa questão.
Então, ele está em casa de sobreaviso. Então, ele está em home office? Primeira pergunta. Segunda pergunta, quando ele é acionado, ele sai do home office com o veículo da empresa. Como é que isso é caracterizado no nível trabalhista, se isso é possível ou não. E depois que ele segue as suas atividades normal, ele retorna para a sua casa sem ir na empresa, fechando aí a sua hora de serviço online. Isso caracteriza como um serviço home office ou ele é uma estratégia da empresa para, em função disso, eu tenho que mudar o regime dele? Essa é a pergunta. Tá. Então, na verdade, isso não caracteriza home office, tá? Porque o instalador, ele, apesar de ficar em casa aguardando um chamado, ele continua prestando suas atividades de forma externa, tá? Então, realmente não há que se falar na aplicação de um termo aditivo de teletrabalho para quem desempenha suas atividades efetivamente externas. E até eu abro um parêntese aqui, que eu também tive questionamento nesse sentido, sobre o controle de jornada do empregado nesse momento, né? Do empregado externo. O que acontece? A partir do momento que o empregado ele fica em casa, mas ele tem que ficar disponível à empresa para prestar o seu serviço sempre que acionado, isso é tratado pela CLT como tempo à disposição, então é computado como tempo de trabalho. Tá? Então, é importante aqui registrar que, apesar de o empregado ficar em casa, esperando a empresa ligar e falar, olha, tem uma ordem de serviço, eu peço que você cumpra, esse tempo que ele está em casa, ele está cumprindo a jornada dele. Então, é importante que a empresa tente observar aí a jornada padrão já seguida pelo instalador. Tá? Seguindo nessa linha, doutora. Seguindo nessa linha, nós temos, então, duas situações. Uma desse trabalho que eu lhe falei e outra que é os plantões técnicos, tá? Que a gente mantém também, que aquela mesma pessoa que ela está fazendo esse serviço, ela ganha um adicional por plantão técnico. Também, desta forma, não mudaria o regime, continuaria tudo como está, as regras são as mesmas. Isso. Na verdade, o plantão é tratado pela CLT como sobreaviso, né? É aquele que você paga o terço da hora que o empregado ficar de sobreaviso, né? De plantão aí para o empregador, ele vai receber um terço e quando ele for acionado, ele vai também a campo executar a atividade, ele recebe aquelas horas como hora extra, né? Isso daí realmente vai ser tratado normalmente, tal como vocês já implementaram hoje na empresa de vocês, né? Logicamente, a gente tem alguns casos aqui de empresas que, considerando a redução da demanda, já tiveram interesse em retirar alguns empregados de sobreaviso, né? Então, é importante só que vocês tenham cautela para fazer isso, porque isso aí, necessariamente, a gente também vai ter que fazer mediante um termo aditivo ao contrato de trabalho, né? Então, tudo que é feito por termo aditivo ao contrato de trabalho, logicamente, excluído aquilo que foi trazido na MP agora nesse estado de pandemia, tem que ser com a anuência do empregado, tá? Então, é importante, né, que as empresas conscientizem os empregados da necessidade, por exemplo, de reduzir a escala, reduzir horas, reduzir empregados vinculados à escala, enfim, mas sempre formalizando isso por aditivo contratual, tá? Eu vou tratar aqui referente à questão do veículo da empresa, tá? É importante que a empresa sempre disponibilize um termo de responsabilidade de utilização de veículo para o empregado, principalmente nessa fase agora, porque a empresa ela tem que verificar no termo, inclusive a obrigação de guarda, né? Pelo empregado, porque a partir do momento que o empregado ele vai ficar com o veículo aí 24 horas por dia, ele também tem que se responsabilizar por onde ele vai guardar esse veículo, né? Cabe à empresa também questionar se ele tem garagem, enfim, né? Mas assim, é sempre importante que a empresa ela formalize tudo o que for tratado agora nessa época de pandemia. E até vão aparecer algumas situações que a gente vai verificar que, na verdade, já deveriam ter sido formalizadas por muitas empresas e que talvez seja uma oportunidade agora para terminar de regularizar toda essa documentação trabalhista. Certo? Eu vou tratar o último ponto aqui da medida provisória, que foi referente ao banco de horas. A medida provisória, ela flexibilizou a implementação do banco de horas a partir do momento que ela autorizou que a empresa ela interrompa suas atividades, né?
logicamente aí podendo ser parcial ou total. E flexibilizando esse banco de horas, ela permitiu que a empresa ela celebre um acordo individual com o empregado para compensação dessas horas até 18 meses depois de cessado o estado de pandemia, né? Então, supondo aí que o estado de pandemia perdure até abril, né? Todas essas horas negativas computadas no banco de horas pelo empregado, a partir de maio, vai dar início à contagem dos 18 meses para ele fazer esse pagamento de todas as horas. São esses os pontos que eu queria tratar com vocês. Não sei se tem mais algum questionamento. Doutora Thaline, muito obrigado pelos esclarecimentos. Como sempre, o escritório Silva Vitor, bem cirúrgico nas posições que são repassadas para os provedores. Agora nós vamos passar aí para o encerramento aí, que nós já estamos aí por volta de 13 horas. Rosauro, suas considerações finais, por favor. Johnny, obrigado. Eu acho que queria só aproveitar para fazer um parênteses antes. Hoje, né, seria o dia do evento da Área Telesul, então a gente está aproveitando também, não estamos juntos presencialmente, mas estamos juntos virtualmente, trocando ideias e levando informações. E o que a doutora Thaline comentou, acho que foi muito interessante, acho que realmente nesse momento, cada empresa tem que olhar para a sua empresa, para o seu negócio, fazer o seu planejamento financeiro, o seu planejamento estratégico para passar por essa pandemia. E eu acho que em alguns casos férias, em outros casos essa opção do banco de horas é uma opção muito importante. Também, né, o Silva Vitor, ele é o escritório que dá suporte ao Sinet, que eu acho que é uma coisa importante, que é o sindicato das empresas de internet, dos provedores, ou seja, o sindicato patronal, e que, por mais que nesse momento você possa fazer esses acordos diretamente com o trabalhador, é muito importante você ter uma supervisão aí do Sinet ou do Silva Vitor, enfim, ou de alguém que conheça e possa apoiar para dar essas informações corretas, né? Porque esse acordo tem que ser bem feito e tudo mais. Eu acho que o governo também acertou muito nessa publicação dessa MP, flexibilizando esses acordos, podendo ser direto, porque realmente nesses momentos cruciais não dá tempo de ficar fazendo acordo entre entidades sindicais, porque as empresas, às vezes, elas precisam tomar a decisão no mesmo dia, se vão continuar, não vão continuar, vão manter empregos ou não, e isso eu vejo que, para a nossa classe dos provedores, pelo menos todos os colegas que eu tenho conversado, eu tenho ficado muito feliz, porque está todo mundo preocupado em como passar pela crise, mas estão muito preocupados com os seus clientes e também preocupado com os seus trabalhadores, para que eles tenham as condições de higiene e tudo mais, e também que, quando passar essa pandemia, esses trabalhadores continuem com os empregos. Então, essas medidas, esses acordos, eu acho que vai facilitar para que a gente supere isso, né? Acho que são coisas muito importantes e os provedores têm trabalhado nessa linha. Para encerrar, eu só gostaria de comentar. A doutora Thaline quer falar um pouquinho? Pode ir. Eu só quero pontuar aqui que eu estava até verificando os questionamentos que as pessoas estão comentando na própria página e questionaram aqui sobre o FGTS. É importante esclarecer que a MP ela também postergou o prazo para pagamento do FGTS, tá? Então, as parcelas de março, abril e maio tiveram a data de pagamento suspensas, com a possibilidade de pagamento a partir de julho, com parcelamento de até 6 vezes, tá? E eu até vou aproveitar aqui para fazer um adendo referente aos exames médicos ocupacionais, porque a MP ela suspendeu a necessidade dos exames médicos ocupacionais também até findado o estado de pandemia, para que ele seja realizado em até 60 dias, tá? Lembrando que o exame demissional necessariamente deve ser feito pela empresa, caso o empregado não tenha sido submetido a um exame ocupacional dentro do prazo de 180 dias últimos aqui, tá? Só referente aos questionamentos que eu tinha lido aqui, pode dar sequência aí, obrigada. O INSS também foi um questionamento lá, tem algum posicionamento?
Não, o INSS, na verdade, não teve nenhuma alteração ainda. Então, é importante que as empresas continuem seguindo da mesma forma, tá? Inclusive, referente à rescisão de contrato de trabalho, o prazo de pagamento das verbas rescisórias em 10 dias, tudo isso não teve nenhuma alteração. Tá ok, muito obrigado. Rosauro, concluir? Só para concluir, um outro recado que eu quero deixar, eu acho que todos nós devemos trocar ideias entre a gente, obviamente, para pegar experiências, mas é muito importante que cada um de nós, provedores, olhe para a realidade da sua empresa, da nossa empresa, entenda qual é o momento, o Dr. Paulo colocou bem, se você instala, não instala, enfim, todos esses pontos, você vai ter equipamentos, não vai ter equipamentos. A gente está vendo aí boas notícias que estão encontrando medicamentos para curar e tudo mais, mas ainda a gente não sabe exatamente por quanto tempo essa parte de estarmos mais em casa, ou seja, uma economia mais parada, as empresas fechadas, boa parte do Brasil, quanto tempo isso vai levar, né? Então, isso vai impactar muito e, por isso, eu acho que é muito importante cada um de nós fazermos um planejamento financeiro, um planejamento estratégico para definir as ações dos próximos meses, porque só assim, com um bom planejamento, estratégia, a gente vai conseguir superar com os menores problemas dessa nossa situação e dessa crise. No mais é isso, obrigado, um abraço aí a todos os nossos amigos aí que estão junto com a gente. Perfeito. Ivonei, por favor, suas considerações finais. É uma grande oportunidade de nós, provedores de internet, falando agora como provedor, deixar um legado à sociedade. Nós entramos historicamente em um decreto que nunca antes tínhamos visto, pela importância da internet no Brasil. Então, esse legado e mais as informações que nós tivemos hoje aqui, que nós estamos colhendo 24 horas por dia, nos permite ver quão o setor de internet e de telecomunicações são importantes nesse processo. Então, nós temos que ficar muito atentos às nossas ações nos CNPJs. Nós temos que saber que nós temos uma razão social. E quando se fala em razão social, é o CNPJ. Se a razão social é levar a internet a todos os cantos do país, isso é o lema da empresa. Esse é o legado que nós queremos levar. E não é, com certeza, com o momento que vivemos, porque hoje, se nós analisarmos hoje, nós estamos numa guerra. E se nós analisarmos que nós tivemos uma guerra civil ou militar, nós temos que estar com os nossos equipamentos funcionando normalmente. Então, eu convido a todos para a gente produzir nessa guerra, porque nós não podemos ficar, nosso setor, pelo menos, não pode deixar de produzir, não pode deixar de atender. E aí eu queria parabenizar a Abramult pela iniciativa, por dar essa oportunidade que a gente possa ter um canal direto na união das associações. E claro que, como o Robson falou, não foi possível ter outros colegas pela questão de número de pessoas e nós íamos levar muito mais tempo, mas quem sabe aí para o futuro a gente consiga uma pauta que todos estejam aqui, representando todas as associações e discutindo todos os fatores, mas o importante é deixar o legado. Muito obrigado pela participação de todos, e em especial a vida, né? Nós estamos preservando, na verdade, a vida e os bons negócios. Muito obrigado. Muito obrigado, Ivonei. Agora vamos passar a palavra para o Robson, para poder fazer suas observações finais e as considerações finais. Boa tarde a todos, né, novamente, né, que acabamos, já estendemos aí o horário, e as palavras ali, reforçando as palavras do Rosauro, as palavras ali do Ivonei, eu transformei minha casa num gabinete de crise, né, na verdade, né, acho que todos vocês ali estão em suas casas, acho que com exceção ali do Paulo, que está no escritório da Silva Vitor, não está mantendo o espaço de 1,5 metro, né, do colaborador, né, está muito próximo a Thaline, brincadeira,
Mas, bem, pessoal, eu fiquei muito sentido com tudo que está acontecendo. E eu fiquei como um para-raio, né? E eu estou recebendo aqui muitas, mas muitas notificações aqui de provedores do Brasil inteiro. E eu me doei como um ser humano, em primeiro lugar, né? Como uma questão social, para tentar ajudar o nosso país a sair dessa situação. E principalmente em relação a esses dias todos, dormindo tarde, acordando cedo, para poder, o meu relógio biológico me acordando 5, 6 horas da manhã. Por quê? É a autodefesa, é o que o Ivonei falou. Estamos num momento de guerra e nosso inimigo se chama Covid-19. Temos que proteger os nossos, né? Então, eu tenho me doado muito para isso. Para que a gente consiga atingir nossos objetivos. Me assustou muito, eu separei alguns tópicos aqui para falar, porque muitos provedores me chamaram aqui, o pessoal brinca que às vezes eu falo muito, mas eu separei alguns pontos e vou tentar ser direto, que eu acho que cabe para a resposta para muitos aqui, principalmente para vocês, porque eu também sou provedor. E questão de inadimplência, muitos aqui estão me chamando aqui no meu privado, falando sobre isso, que clientes estão ameaçando, falando sobre que vai levar na justiça, porque o pessoal está falando que deve cortar. Primeiro, o decreto já mostrou, né, nós vamos colocar aí, cada associação vai colocar nas suas páginas, o decreto nos defende, né? Então, assim, um que citou aqui, poxa, eu fui chegar numa casa de um senhor para resolver o problema da internet, ele é mais de 60 anos, estava gripado, e pedi para ele se afastar para a gente poder conduzir o negócio, ele não quis. Recuamos e voltamos. Falou que ia questionar, processar, enfim, você está no seu direito de fazer isso. Você está com a lei te defendendo em relação a isso. Então, pessoal, inadimplência. Devemos cortar todo mundo, então, que não pagar? Não. Use o bom senso. Olhe o lado social e humano da sua empresa também. Clientes adimplentes, aqueles que pagam em dia, olha o histórico do cliente, nunca atrasou durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se ele teve algum problema, oriente ele, fala, olha, vamos postergar seu boleto, vamos dar um prazo a mais. Agora, clientes inadimplentes que já têm um histórico ruim, gente, cara, nós temos que cortar. A lei nos protege para isso. Como o secretário Vitor falou, a lei está nos protegendo para isso. Então, vamos usar o bom senso nessas horas. Questão de gargalo, pessoal. Está acontecendo isso aí mesmo, infelizmente. Os clientes estão reclamando, falando que vão levar na justiça. Temos que analisar, e eu vou tentar olhar com o Rosaldo, com o pessoal, a gente recortar a fala do secretário, exatamente falando sobre essas questões, que os conteúdos principais estão com esses gargalos limitando. Então, não é problema da nossa rede. Só uma observação nisso aí, ô Robson, que aí a gente precisa dividir esse assunto aí, e cada um deve ser bem consciente na hora desses questionamentos, que é o seguinte, existem muitas questões de gargalo de rede, que não é apenas gargalo em servidores de conteúdo e em backbones de operadora também não. Existem gargalos que são por redes mal projetadas. Então, há de se ter uma consciência muito grande aquele que tem a sua rede, aqui eu não me direciono a ninguém, cada um sabe da rede que tem, mas é necessário que cada um faça sua análise e veja se esse gargalo não está acontecendo na sua rede mal projetada ou se não são nos backbones das operadoras, ou link insuficiente, ou servidores congestionados. Porque esse assunto é muito amplo, eu ia falar até no final, mas nós teremos uma nova live, inclusive, só para falar das questões técnicas aí em relação a esses gargalos aí com o professor Lacier Dias e outros convidados, mas isso é um tópico que precisa de ser muito bem pensado e analisado por cada um em suas redes. Eu só ia citar um problema assim que eu consegui resolver, isso serve para todos os colegas. Uma ação que eu fiz com os meus clientes é o seguinte, eu fiz um videozinho meu mesmo, postando para minhas redes, e orientei vários clientes o seguinte, pessoal, vocês estão com dificuldade para acessar os sites das faculdades, às vezes uma VPN, alguma coisa para os seus escritórios, e vocês estão querendo fazer isso tudo com Wi-Fi, mas 14 equipamentos conectados no mesmo Wi-Fi. O que eu orientei e estou disponibilizando para os meus clientes? Eu vou fornecer um cabo TP, um cabo de rede com tamanho proprietário, isso a minha empresa está fazendo,
para que o cliente ele continue ali conectando o seu notebook direto para manter pelo menos o seu básico. Porque eu estou tendo muita reclamação que o cara não consegue assistir uma aula da sua faculdade. Aí, na hora que a gente foi olhar, entrou, monitorou o cliente, tinha 15 coisas conectadas lá na rede dele. Então, são soluções que nós podemos adotar exatamente dentro da nossa casa, dentro da nossa casa e orientando o nosso cliente. Outra questão de fornecedores, pessoal. O pessoal me perguntou aqui muito que os fornecedores não estão colocando à vista, estão colocando no cartão de crédito. Eu fiz um trabalho aqui em Minas e aconselho ao Rosauro, ao Ivonei fazer a mesma coisa, onde eu chamei fornecedores mineiros e estou orientando outros estados que eu tenho algumas diretorias, para que chamar os seus fornecedores locais e também os outros fornecedores nacionais, os grandes, como Multilaser, WDC, outros grandes, por exemplo, para manter, às vezes, a sua fidelização com seus clientes, provedores adimplentes, aqueles que têm um histórico normal, e mantenham seus estoques, porque nós estamos continuando trabalhando. Então, eu fiz um trabalho aqui, um ofício com provedores locais aqui de Minas, para, pelo menos aqui em Minas, manterem seus estoques e a sua fidelização com seus clientes, seus provedores, normal, com faturamento via boleto, que seja. Então, eu fiz esse trabalho aqui, que está dando certo, e oriento ali, porque só nessa brincadeira eu evitei diversas demissões que iam acontecer por esses fornecedores. Então, é um assunto também importante a gente se tratar. E o trabalho com o MCTIC, pessoal, o governo e a Anatel têm feito, realmente são trabalhos técnicos, assim, quem está participando aqui está percebendo isso, de suma importância. Realmente temos que somar com esse governo, porque ele está nos ajudando e estão tomando ações assim estratégicas para que a gente passe por isso. E, para encerrar, eu assustei com a fala do Vitor, falando sobre 23 dias. 23 dias nos Estados Unidos, uma empresa quebraria por causa de 23 dias se continuar desse dia. Isso ele falou no sentido geral, não está falando de provedor. Eu refleti durante essa live agora e fiquei pensando, e aqui no Brasil? Como é que seria essa ação? Então, gente, eu falo com vocês o seguinte, meu posicionamento, tá? Eu fui no centro de Belo Horizonte ontem, tinha mais idosos na rua do que carros. Então, vamos manter nossos pais, nossos avós, vamos orientar nossos clientes a fazerem isso, porque quem tem que ficar recluso são os nossos entes queridos. Não são os jovens aqui que estão participando. Então, a gente tem que manter o pessoal trabalhando, a classe trabalhadora trabalhando sim, e mantermos, porque é o seguinte, muitos infectologistas estão falando que é o seguinte, se a gente ficar recluso, quando a gente sair para a rua de novo, o vírus vai estar lá. Então, nós temos que manter nossos anticorpos. Os jovens têm que passar por isso, igual passou pelo H1N1. É o meu posicionamento, tá, pessoal? Então, a minha equipe está toda trabalhando. Então, em relação a isso, nós temos que ter cuidado e prudência com os nossos entes queridos. Mas temos que voltar à economia, porque nós não vamos durar 23 dias, não, caro colega, caro empresário. Nós vamos durar 15 dias, 10 dias, se continuar desse jeito. Fiz uma pergunta para um grande amigo meu aqui do grupo, do Abramult. Você consegue, seu provedor consegue manter 3 meses seus funcionários e a estrutura toda? Mas se você conseguir, tiver 75%, 50% de inadimplência, você ainda continua conseguindo manter os seus serviços e os seus funcionários contratados? Entendeu? Então, eu não conseguiria nem 30 dias. Entendeu? Então, assim, nós temos que tomar cuidado, temos que manter nossa atividade, nós temos que ser prudentes com os nossos clientes, adimplentes e os inadimplentes, manter os nossos fornecedores circulando. A gente tem que manter e torcer e pedir a Deus, que eu venho orando todos os dias, para que essa vacina, esse remédio contra a malária, ele dê o resultado, que ele consiga realmente tratar os nossos entes queridos e a cada um de nós, porque nós somos um soldado, como o Ivonei falou. Nós estamos numa guerra e nós temos que lutar olho no olho, sangue no olho, olhando para esse inimigo e enfrentar ele de cabeça erguida e sem medo de enfrentá-lo, entendeu? Então, vamos ter aí uma live aí só sobre assuntos técnicos e gostaria de agradecer a todos e lembrar uma coisa que o Ivonei, que o Rosauro não falou. O Sinet é o sindicato patronal, ele é o vice-presidente do Sinet, né? Representando aí o Sinet, os provedores, através do sindicato patronal. Eu sou o presidente e nós vamos ter notícias em breve ali sobre um trabalho que nós estamos fazendo de uma convenção coletiva para que a gente defenda a nossa classe, tá? Então, vou
encerrar com uma frase do ministro Marcos Pontes. Todos por todos. Todos por todos. Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado, Rosauro. Obrigado, Paulo e Taline. Obrigado, Ivonei. E vamos esperar a nova live ali e os próximos resultados. Obrigado, Johnny, mais uma vez pelo apoio aí. E faça seu encerramento aí que você merece. Pessoal, então agradecer a presença de todos e encerrando essa live aqui, nós já vamos começar a organizar uma live que será sobre assuntos técnicos, uma vez que essa preocupação sobre gargalos de rede e o que pode ser feito para melhorar as performances sem ferir o marco civil, né, que foi uma pergunta do Lacier Dias, e aí nós vamos organizá-la e mais brevemente possível nós vamos divulgar o dia e o horário, não será demorado, né? A gente está vendo se faz o mais rápido possível, porque o tempo nos perde, porque afinal de contas o que nós vendemos é disponibilidade, e disponibilidade é segundo, né? Então, mais uma vez, agradecer ao Rosauro, Robson, Paulo Taline e o Ivonei e a todos vocês que estiveram presentes conosco. Muito obrigado. E um lema que é das nossas associações: estamos todos juntos porque juntos nós somos mais fortes. Um grande abraço. Obrigado.